Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Saber Direito Debate de hoje, na nossa conversa com a professora Renata Malta Vilas Boas. Professora, como falamos no início, a sua área de paixão especificamente, podemos dizer que é o processo civil. Inclusive, em termos um pouco mais amplos, é a base exatamente para as aulas da semana. Mas nós observamos aqui o seguinte: o seu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco é sobre o seguinte tema: ações afirmativas, uma reflexão sobre a efetivação do princípio da igualdade. A escolha do tema passa por muitas questões. É uma preferência pessoal, uma vontade de aprofundar num determinado aspecto, especificamente aqui no caso do direito. Por que a escolha desse tema especificamente? Olha, Carlos Eduardo, quando a gente está fazendo um mestrado, tem, assim, N possibilidades. Assim, você quer estudar tudo, escrever sobre tudo, ler sobre tudo, só que não dá. A gente tem que começar com alguma coisa. E quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer, nós estávamos em 99, e eu falei assim, poxa vida, a Constituição Federal está aí desde 88, e lá está escrito assim, tem que ser feito lei complementar. Não sei o que, falta lei complementar. Eu falei assim, isso está me incomodando. Aí eu pensei, bom, então, se a Constituição é a nossa Carta Magna, é a que determina, que impõe uma conduta, quem é que tem que fazer isso? São os nossos legisladores, né? Deputado e senador, que tem, no meu entender, a obrigação de fazer uma lei complementar. Afinal de contas, a Constituição está mandando. Se eu trabalho numa empresa, o meu chefe direto diz, faça tal coisa, e eu não faço, eu vou ser demitida. Eu já estou aí, de 88 para 99, olha tanto de tempo que passou e que continua com esse problema da lei complementar. Então, nesse primeiro momento, eu estava lá, responsabilidade civil por omissão do legislador. O que acontece? Esses legisladores não estavam cumprindo com o papel deles. A Constituição manda, faça a lei complementar. Eles não faziam. Criavam milhões de coisas, mas não cumpria aquilo ali. Então, de alguma forma, eu estava tendo um prejuízo. Então, pensei na responsabilidade civil. Bom, e esse negócio começou. Só que, procura-se bibliografia, procura gente que fala nesse assunto, nada. E um sábado, saí com um grupo de amigos, num barzinho, o que nós vamos falar? De direito. Um colega virou e falou assim, olha, eu tenho que trabalhar uma proposta, um projeto de lei, uma tal de ação afirmativa. Eu falei assim, ação afirmativa? Processo. Adoro processo, Vamos ver o que é essa tal dessa ação afirmativa. Deve ser alguma coisa entre uma ação declaratória. Para que uma outra ação declaratória, Vou estudar esse negócio. E aí eu comecei a descobrir o que eram as ações afirmativas. Então, nós estávamos ali em 99, não se falava ainda no Brasil de ações afirmativas, e eu fui aprofundar. Na realidade, eu comecei achando que era processo. Não que não seja, porque ações afirmativas, ela perpassa por todas as áreas. E aí eu comecei a descobrir o que eram as ações afirmativas. E hoje eu sou fervorosamente a favor das ações afirmativas. Tá certo que em alguns momentos ela vem como uma bandeira de algumas pessoas e acaba até denegrindo um pouco do que são as ações afirmativas. Mas a forma que nós temos de efetivar o princípio da igualdade são as ações afirmativas. A divisão em igualdade formal e igualdade material é exatamente ações afirmativas. Quando eu percebo que existe um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que dentro da sociedade tem uma dificuldade, eu tenho que criar ações para igualar essas pessoas. E aí eu tenho que criar esses mecanismos. Então, quando eu falo nas pessoas portadoras de necessidades especiais, que eu crio para elas a acessibilidade, eu estou falando em ações afirmativas. Até no dia a dia, quando você faz isso com o seu filho em casa, você cria para ele facilidades para que ele consiga cumprir algo, é uma ação afirmativa. Então, assim, eu comecei a me envolver com essa ideia e eu vi que a forma que a gente tem de ajudar a todos nós, eu que já passei aquela etapa, para que eu possa continuar a caminhar e a crescer, e que os outros que ainda não tiveram a chance e a possibilidade, para que eles possam crescer com a gente enquanto sociedade, é somente pelo meio das ações afirmativas. Então, eu consegui visualizar isso com o meu trabalho. Claro que no momento eu pensei que era processo.
depois eu descobri essa outra paixão. No caso das ações afirmativas, eu pergunto se nós não temos uma situação semelhante a outras discussões que são polarizadas, no caso do Brasil, em que muitas vezes a paixão, nesta polarização, acaba gerando argumentos que eles, na verdade, são pseudo-argumentos. Isso acontece também com relação às ações afirmativas, ou seja, a discussão ela acaba sendo distorcida e, no final das contas, a visualização a respeito do que seriam realmente as ações afirmativas, ela acaba prejudicada de alguma forma? Creio que sim. Bom, existem muitos interesses em jogo, né? Acaba sendo confuso, porque a parte da política acaba interferindo muito. Mas olha só, quando você vira e fala assim, pense na sua casa, você tem lá um filho de, sei lá, 4, 5 anos. Esse menino tem que escovar dente, não tem? Existem duas possibilidades. Você faz uma reforma no seu banheiro e coloca a pia baixinha para ele, né? E fala, agora você vai escovar aqui, que essa é a sua pia. Quando ele crescer, você vai e troca aquilo ali. Esse seu ato de fazer uma pia menor para atingir a altura daquela criança, levando para um aspecto da ação afirmativa, é exatamente isso. Às vezes eu não tenho condição, dinheiro, para fazer a reforma no banheiro. O que eu faço? Eu mando fazer ou compro um banquinho para que essa criança consiga subir. Eu estou ajudando. Ou seja, ele tem que fazer algo que ele tem que passar, é escovar o dente, que não é assim para a mãe, para o pai, não é um momento agradável, que é todo dia, menino vai escovar dente, menino vai escovar dente, mas é algo que ele tem que passar. Agora, se eu tiver que pegar esse menino, segurar no colo, né, apertar, pobrezinho, e colocar em cima da pia, fica muito mais complicado. Mas se eu ajudo, seja abaixando a pia ou colocando o banquinho, fica mais acessível a ele fazer aquilo. Não é tão desagradável, ele atinge o objetivo. Passado um tempo, esse menino cresceu. O que eu fiz? Tirei o banquinho, não preciso mais. Então, a ideia das ações afirmativas é exatamente isso. É algo que você reconhece. Existe um nó, existe uma dificuldade, existe uma dívida aqui, então nós vamos resolver esse problema. Quais são os mecanismos para resolver isso aqui? Aí é onde você vai buscar. Vai buscar o banquinho para solucionar aquele problema. Passado um tempo, você não precisa mais, porque aquilo naturalmente já foi sanado. Então, o nosso passado histórico mostra que a gente tem, né, várias dificuldades que precisam ser sanadas. Só que aí, quando você entra no aspecto da política, cada um prefere mostrar do jeito que acha mais adequado, né? Então, uma coisa é a discussão acadêmica das ações afirmativas e a outra é quando você coloca interesses, né, em jogo. Isso me lembra um pouco do que conversamos no primeiro bloco, essa visão, digamos assim, didática a respeito especificamente aqui das ações afirmativas. Dizer que quando temos, por exemplo, aqueles alunos que têm uma dificuldade maior naquela matéria específica, e você adequa a linguagem justamente para resgatá-lo, para que ele passe a ter uma compreensão melhor, galgue um degrau e a partir dali ele possa prosseguir, isso de certa forma não é uma ação afirmativa? Mas é isso que a gente tem que fazer. Todos têm dificuldades, todos nós temos dificuldades em alguns pontos. O que acontece? Eu que sou a detentora do poder, do conhecimento, eu tenho que fazer com que chegue aquele meu aluno, que chegue aquela minha pessoa. Não dá para mim do lado de cá virar e falar assim, não, eu vou falar todas as palavras estranhas e esquisitas porque vocês têm que aprender, se eu não conseguir chegar com eles a informação. Então, se eles estão tendo dificuldade, eu preciso fazer com que eles entendam. Então, eu chego com uma linguagem dos alunos, né, aquelas do dia a dia, com exemplo do dia a dia, para então, aos poucos, ir chegando nos conceitos jurídicos. Porque se eu inverto, é como se eu não estivesse falando para nada, porque ele não vai me entender. Né? O correr atrás da informação tem uma certa limitação, porque se simplesmente você joga aquele conteúdo e ele não tem como buscar, não tem parâmetros, ele acaba, né, se desanimando, fala assim, ah, não, isso é chato demais, não vou buscar, não quero saber disso, dá muito trabalho. Uma questão nesse sentido também, poderíamos falar também em relação a qual a melhor atitude para o próprio aluno, seja ele de faculdade, seja ele de cursinho, seja especificamente do direito, ou um aluno de outra área que está estudando direito aqui com o objetivo de cidadania, ou compreender o direito, ou mesmo de um concurso. Nesse sentido, a própria postura dele também não pode ajudar? De que maneira? Reconhecendo, não com uma cobrança muito forte, mas reconhecendo a própria limitação, um
compêndio de direito, às vezes até de introdução ao estudo do direito, mas que, isso aqui deve ser fácil, ele abre já na primeira página já toma um susto. Esse reconhecimento e galgar os passos gradativamente, isso também não ajuda, não pode ajudar até o professor a ajudá-lo especificamente? Mas deve ser assim, né? Então, o que acontece? Numa sala de aula, há alunos com várias origens ou várias bagagens culturais. Então, vai pegar um livro que é mais complicado e ele vai ter facilidade na leitura. Por quê? Porque lá atrás ele já vinha lendo. Ele é aquele aluno que está acostumado a ler, que gosta de um dicionário. Então, para ele vai tranquilo. Mas o seu colega, vizinho ali, ele não consegue. Então, dentro de uma sala de aula, você tem que ter vários livros daquele mesmo assunto, daquela mesma matéria, para chegar aos alunos, né? E isso vale para a graduação, como vale para qualquer outra área. O professor, ele é um mero facilitador, né? O aluno vai aprender alguma coisa com o professor? Pouco. Na realidade, o trabalho é muito mais do aluno, porque eu vou lá, explico, falo, mas se o aluno não for para casa, ler, estudar, aquelas palavras que eu falei ali, elas simplesmente vão desaparecer. Então, se você começar a fazer toda uma análise, você vai ver que o papel do professor é de facilitar. Ele vai tirar dúvidas. Qual seria a sala de aula ideal para mim? Que aqueles alunos estudassem em casa e chegassem para tirar as dúvidas. Essa seria a sala de sonho dos professores, que a gente pudesse debater. Né? Que ele vinha com uma dúvida e a gente falasse, não, pode ser assim, pode ser dessa outra forma, vamos ver qual é a posição do tribunal, né? Que a gente começasse a trabalhar nesse sentido. Só que inverteu esse papel, né? O professor, em razão da nossa estrutura, que ficou centrado no conhecimento, né? Ele diz, eu sei, e aí passa isso para os alunos. Na realidade, tinha que ser o contrário. Quem sabe muito mais são os alunos. E cada um deles, hoje, com acesso à internet, né, assiste uma aula na TV Justiça, isso aparece em sala de aula, está ouvindo no carro, aí vem a Rádio Justiça, falou uma palavra, ele coloca isso em sala, ou seja, traz mais bagagem nesse sentido. Agora, se o aluno fica esperando que o professor leve toda a informação, não tem jeito. É uma pergunta que eu tenho uma certa resistência a fazer, porque fica meio cabotino, parece que a gente está puxando a brasa para a sardinha, e ainda corre o risco de repente, eu dizer que não é bem assim, mas em princípio a experiência que a gente tem tido aqui, e isso tem se confirmado, é o fato da própria existência aqui da TV Justiça, não só da TV Justiça, mas do sistema de comunicação do Poder Judiciário, especificamente, que tem tido um contato maior com o público, com a Rádio Justiça, e na verdade uma cadeia que se forma, as pessoas passam a procurar o site, toda essa disponibilidade que eu passei agora há pouco, do próprio site do Saber Direito, do link em relação ao Saber Direito. É possível se perceber, do ponto de vista do meio acadêmico, como um instrumento que tem beneficiado? Os alunos perguntam muita coisa, às vezes até para ficar em dúvida mesmo, assim, olha, eu vi o ministro falando tal coisa e chega e pergunta em sala de aula. E isso tem contribuído efetivamente? É possível verificar isso? Com certeza, Carlos Eduardo. Nossa, mas isso acontece demais. Antes de ter a TV Justiça, já existia um pouco. O meu problema era a aula de segunda-feira de manhã. Ou seja, eu tinha que ver o Fantástico, porque o que acontecesse ali aparecia na aula de segunda-feira. Alguma colocação, alguma coisa acontecia. E agora, com a TV Justiça, não tem uma aula assim que eu acho que eu passe incólume, né? Alguém vai falar de alguma coisa que viu ou ouviu. A comunicação está chegando tanto aos nossos alunos que, assim, o engrandecimento deles, o conhecimento deles está tão forte nesse aspecto que até parece que se o professor não tiver ligado, vai sumir. Né? Então, assim, às vezes você está numa sala de aula, dando aula, e entrou no segundo tempo na outra turma. Só que o meu aluno do primeiro tempo estava ouvindo a Rádio Justiça ou vendo a TV Justiça. Então, ele já chega no segundo horário me falando assim, olha, foi esse o resultado. Eu falei assim, resultado o quê? Calma lá, porque vamos aí, devagar. Aí ele conta, eu estava vendo a TV Justiça, teve a decisão assim, aconteceu assado. Me explica, o que isso significa? Eu passei um aperto com a decisão do STF, quer dizer, mais ou menos, né, essa última que teve polêmica com relação ao Roriz, porque foi até a madrugada, né, e eu acompanhei em casa e quando foi 8 horas da manhã eu estava em sala. E os alunos me perguntando por que o ministro disse assim, por que foi assado, qual é o entendimento, qual é o embasamento. Então, assim, eram perguntas
que se eu não tivesse acompanhado, eu não ia dar conta de responder. E a ansiedade, a curiosidade deles é muito grande. Então, eles acompanham, têm esse feedback e a gente tem que estar ali em cima. Né? Então, esse foi assim, o maior aperto que eu tive, porque eu tive que explicar praticamente voto a voto. Né? E às vezes a gente também dá uma fugidinha. E tem o seguinte também, aquela situação, que são várias horas de explanação. Exato. Há pontos de vista que têm um determinado embasamento, mas que pensando-se só uma frase de uma determinada manifestação, não necessariamente só um ministro, mas de um magistrado qualquer, aquela frase, fora do seu contexto, ela pode ser interpretada de uma maneira totalmente equivocada em relação àquilo que está sendo colocado. E aí o aluno pergunta, às vezes até indignado porque entendeu a coisa de uma maneira diferente, ou porque simplesmente discorda. Né? Fazer a colocação, da contextualização daquilo que é colocado, muitas vezes pode ser um risco de piorar-se ainda a interpretação que está sendo dada para aquela colocação. Por isso que eu digo que a gente passa perto. Com certeza. Professora, nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o terceiro bloco do nosso programa Saber Direito Debate. Portanto, daqui a pouquinho, não saia daí, ou então sai sim, pega um cafezinho, pega um refrigerante, volta para você continuar acompanhando a nossa conversa com a professora Renata Malta Vilas Boas, que continua no terceiro bloco, logo depois do intervalo aqui, na TV Justiça.